e amigas, sejam bem-vindos ao canal Espírito e Matéria, o canal da fé raciocinada. Neste vídeo, iremos abordar os aspectos do casamento, o divórcio, a vida em família. É assim que encontramos em O Livro dos Espíritos a questão 775, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores quais seriam as consequências para a sociedade se houvesse o afrouxamento da vida familiar. E então os benfeitores respondem: a recrudescência do egoísmo. O verbete recrudescência significa aumento, multiplicação do egoísmo, essa inferioridade dominante que poderia trazer grandes atropelos para a vida em sociedade. Em o livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, publicado pela Federação Espírita Brasileira, há um estudo analítico sobre o casamento. Martins Peralva aborda alguns aspectos. Existem os casamentos acidentais, os casamentos de provas, os casamentos de expiação, os casamentos de missão. Os casamentos acidentais é como na nossa linguagem comum, o olhar à primeira vista, onde não há vinculação de vidas passadas. E aqui, aparentemente num encontro acidental, as pessoas se olham, se gostam e depois vêm a casar. Não há nenhuma vinculação de espíritos nas circunstâncias afetivas ou de desafetos do passado. Quase sempre esses casamentos acidentais, depois de alguma experiência, alguns anos, se desfazem. Outros persistem. Diz Martins Peralva de que a partir mesmo dos acidentais já há um compromisso para que o casamento dê certo. Os casamentos de provas é a maioria no planeta Terra. Esses têm vinculação com vidas passadas, porque nós somos espíritos imortais. E antes de retornarmos ao veículo físico, ao corpo físico, nós nos comprometemos no mundo espiritual para nos reencontrarmos, a fim de que possamos exercitar a afetividade no campo das uniões conjugais. São verdadeiras provas. Desta feita, poderemos observar que existem espíritos que se unem nesse aspecto de casamento de provas e vão vencendo as provas. Outros desfalecem no percurso da trajetória dos compromissos. O de expiação são aqueles espíritos que têm compromissos de equívocos do passado e se comprometem a virem para se educarem diante das leis sábias e justas de nosso Pai Criador. E casais que sofrem, têm dificuldades, têm problemas sociais, econômicos, afetividade, mas vão vencendo, são resgates do passado. E os missionários são muito poucos, mas existem aqueles que vêm
com uma missão para conduzir não somente aqueles na condição de familiares, mas também saem do ambiente estreito do lar para fazer trabalhos de grande envergadura no campo da sociedade. Lembro-me de uma memorável carta que Paulo escreveu a Timóteo, primeira carta, capítulo 5, versículo 8, onde ali está escrito: aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É uma mensagem dura, de impacto. Entretanto, é uma verdade, porque o verbete cuidar aí significa ter zelo, ser fiel. Não só o esposo para a esposa, como vice-versa, e os filhos também. Aquele que não cuida dos seus, que não tem amor pelos seus, principalmente dos da sua família, ele afunila para o grupo familiar. Negou a fé e é pior do que o infiel. A infidelidade do casamento é um dos tropeços que os seres humanos encontram aqui na Terra para perdurarem numa existência dos compromissos do coração. Lembro-me de André Luiz Espírito, em o livro Sinal Verde, psicografado pelo médium Chico Xavier, um livro publicado em 1971, onde André Luiz coloca uma mensagem para a nossa reflexão. Ele diz: aquele que deseja lesar os outros nos compromissos do coração está lesando a si mesmo. Lesando significa dizer, num verbete mais terra-terra, mais direto, significa mentir, ser infiel para com o outro. E é por isso que na estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, há uma cifra assustadora dos casamentos que não deram certo e procuraram o divórcio. 140 mil divórcios por ano no Brasil, eu repito. É assustador. 140 mil casamentos foram eliminados, as pessoas se divorciaram porque não deu certo. Qual é a visão do Espiritismo sobre o divórcio? Nós encontramos no Espiritismo o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 5, capítulo 22 é: não separeis o que Deus juntou. É uma frase de Jesus quando dialogava com os fariseus, e está anotado pelo evangelista Mateus, capítulo 19, versículo 3 em diante, onde os fariseus questionavam com Jesus: Moisés permitiu que se desse a carta de divórcio à mulher, e que tu dizes? Ao que Jesus disse que Moisés fez isso pela dureza dos vossos corações, mas que no começo não foi assim. Essa é a fala de Jesus quando, para refletirmos, tanto justamente o homem quanto a mulher, dureza de coração significa não ter absolutamente compreensão afetiva, não ter perdão para um com o outro nas experiências do amor. É assim que o item 5 desse capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, Allan Kardec faz um comentário de que a lei humana
pode perfeitamente patrocinar o divórcio para que os casais se separem. Está comprovando aquilo que já estava separado espiritualmente. A lei só vem trazer uma contribuição para que não haja um desfecho de feminicídio, de tragédias, de brutalidade que nós observamos, inclusive, em nosso mundo. É muito melhor o casal se separar no divórcio. A luz do Espiritismo faz com que esses compromissos sejam adiados para próximas reencarnações. Não virão mais como marido e mulher, esposo e esposa. Virão na condição de pais, de filhos e mães, mas a lei de Deus nos favorece para que sejamos nós os construtores de uma família espiritual. Portanto, o Espiritismo não é um separador de casais, dizendo de que o divórcio pode acontecer de qualquer forma. Não é assim. Quando já chega ao nível brutal de um ceifar a vida do outro, busquemos a lei humana para que assim não venhamos a nos comprometer tão duramente diante da lei de Deus. Por isso que o Espiritismo favorece esse entendimento de que se nós tivermos dureza de coração, nós iremos nos separar. Mas se não tivermos dureza de coração, tivemos uma proposta de nos amar uns aos outros, não sermos infiéis, não mentir, nós chegaremos a um consenso para a realidade do casamento. Porque eu me lembro muita vez de uma vinheta que nós gravamos há algum tempo, e o produtor deste vídeo é o meu filho, que está com 25 anos de idade, mas quando ele tinha 9 anos, não digo 7 anos de idade, nós fizemos uma vinheta, e que ainda me lembro, porque fui eu que escrevi a vinheta, a respeito justamente da função da família. A vinheta é assim: não dê arma, brinquedo às nossas crianças, não conduza o seu filho à violência. O mundo precisa de paz. Guarde a certeza, não esqueça nunca, a família é a base da paz mundial. Pense nisso, pense agora. A família é a base da paz mundial. É da família que exportamos os caracteres para que a sociedade seja uma sociedade melhor. Os caracteres do bem, os caracteres do coração, do amor e da paz. Que possamos ter as nossas comunhões de casamento sadia e de que o divórcio seja a última situação, mas é possível que nós possamos levar a nossa união conjugal até o fim. Meus amigos, sempre que possível, curtam, se inscrevam, façam suas perguntas, para que nós possamos estar neste contato permanente. Divulgue, compartilhe esta mensagem de amor e paz. Agora vamos nos preparar para o serviço da oração. Alma irmã, deixa que o teu coração voe além do horizonte, nas asas da prece que sobe da terra aos céus. Sob os raios reconstituintes da oração, invoca a compaixão da lei inextinguível, força motriz do universo, Deus. Pois a sua misericórdia é como orvalho de esperança, caindo dos céus à terra em nossa noite moral, na condição de terapia divina. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a dissolver a sombra dos teus sofrimentos na glória e na luz do supremo princípio de tudo, Deus, o remédio absoluto para todos os males que atormentam a nossa alma. Senhor Jesus, divino amigo de nossas almas, disseste-nos certa vez, respondendo
quando te diziam: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram por ti. E para deixares a mensagem permanente, para varar os séculos e as gerações, respondestes: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é minha mãe e meus irmãos. Falar-te-nos assim da família espiritual, onde nós, provisoriamente, em uma existência da família humana, somos chamados a construir essa família espiritual, onde nós estaremos progredindo na condição de termos um mundo melhor, de respeitabilidade, de amor ao semelhante. Ajuda-nos, Mestre amado Jesus, a termos este compromisso, para que assim nós possamos ser felizes dentro da família e a família exportar caracteres do bem para a sociedade. Glória, muita